A gente pode começar? Primeiro, agradecendo a presença de todos, por dedicar o tempo de vocês a estarem aqui, a presença da Anvisa, que sem a Anvisa não tem jornada regulatória, né, gente? A presença dos meus colegas de regulatório, de outras associações, da própria ABMED, associados e não associados. Eu sou Angélica Marques, tem pouca gente que sabe. Eu estou como gerente de assuntos regulatórios da ABMED. E eu gostaria de chamar ao palco o Dr. Sandro Martins, que é assessor da Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, da Anvisa. Ele é engenheiro mecânico. Graduado pela Universidade de Brasília, especialista em saúde coletiva e vigilância sanitária pela Fiocruz e mestre em engenharia e ciência dos materiais pela Universidade Federal de Campina Grande. Ele é especialista em regulação e vigilância sanitária da Anvisa desde maio de 2005, com experiência na área de infraestrutura em serviços de saúde, regulação e inspeção de dispositivos médicos. Atualmente, exerce suas atividades como assessor da Gerência Geral de Tecnologia. Nossa, hoje eu estou articulada. De produtos para a saúde. Queria chamar também, graças a Deus, uma pessoa bem mais articulada do que eu, a Débora Ferreira, que é da coordenação do CIR da ABMED. O CIR é o Comitê de Inteligência Regulatória. E ela é Senior Regulatory Affairs Manager da South Latam, da Boston Scientific. Mouthful, hein? A Débora é farmacêutica com 14 anos de experiência em assuntos regulatórios de dispositivos médicos em empresas multinacionais. Atualmente, atua como gerente sênior de assuntos regulatórios para a South Latam, na Boston Scientific. Gente, muito obrigada. Eu dou a palavra a vocês. Bom, pessoal, boa tarde. Tá, em nome da... Tá. Deixa eu ficar, que aí a gente fica daqui batendo papo e fica mais fácil para todo mundo. Bom, boa tarde a todos. Né? Agradecer aqui, em nome da Anvisa, a apresentação que a Angélica fez, né? Uma oportunidade que a gente da Anvisa tem de mostrar um pouco do nosso trabalho, e da mesma forma que ela falou que sem a Anvisa não teria jornada regulatória, sem vocês a gente não teria Anvisa. Então, é muito importante o setor regulado. Né? Então, por isso que a gente agradece, e também a oportunidade de estar aqui e dividir um pouquinho do que a gente faz lá em Brasília, né? Para apresentar para vocês e discutir um pouco aqui. Bom, me pediram, não, fizeram a encomenda da gente apresentar um pouquinho do que a gente tem sobre normativa, né, de segurança e desempenho. Então, tem uma novidade, é uma normativa recentemente publicada, e aí achei interessante que trouxe alguns pontos do que a gente tinha antes, do que a gente tem agora, e depois a gente faz um bate-papo em grande parte do tempo. Acredito que a gente consiga isso. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, a Anvisa, para mudar qualquer normativa, precisamos de um processo regulatório. Tá? Seguimos a agenda regulatória da Anvisa. Então, como é uma área muito normatizada, a Anvisa tem a sua própria normativa de elaboração de atos regulatórios. O que serviu de motivação? A norma anterior era a RDC 56 de 2001. Então, a norma que existia há 23 anos, até que ela foi atualizada, tá, em 2021. Simplesmente a atualização consistiu: tem um novo padrão de elaboração de normativa na Anvisa, a gente transportou o texto da 56 para esse novo padrão de redação de normativa da Anvisa. O que ocorre? Estamos numa área de dispositivos médicos cuja complexidade é enorme e o avanço tecnológico muito rápido. As coisas estão caminhando numa velocidade muito grande e a gente, às vezes, fica até sem perna, sem condições de acompanhar, e muitas vezes a gente corre atrás, e uma das formas de correr atrás, nesse caso, foi vamos atualizar de acordo com o que a gente tem de melhor no conhecimento do mundo, com o estado da arte atual. Tá certo? Então, buscamos fazer uma norma harmonizada com conhecimento. Tá? Sobre isso, e lembrando que nós temos uma parceria no Mercosul com os demais Estados-partes. Então, essa norma também foi harmonizada
no Mercosul, antes dela ser publicada como RDC, e saiu recentemente agora, há 2 semanas, a publicação da norma RDC da Resolução GMC Mercosul. Ok? E, seguindo o que a gente teria de estado da arte, a gente fez uma incorporação nessa norma de uma normativa do IMDRF. Tá? Então, essa normativa do IMDRF seguiu como referência para os princípios essenciais de segurança e desempenho para os dispositivos médicos. Bom, aquilo que já tinha adiantado, a RDC 546 era a atualização da 56, e com os objetivos, tá? Atualização desses critérios de desempenho e segurança. Certo? Por que eles seriam necessários? Porque eles são importantíssimos para que dispositivos médicos e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, aqui incluso também os IVDs, sejam seguros e eficazes. Tá? Esse é o mantra, segurança, eficácia e desempenho. Hoje a gente fala em segurança e desempenho dos dispositivos médicos. Então, ela está, na verdade, uma norma muito mais robusta, tá? Cresceu bastante quando você compara com as 9 páginas anteriores daqui 546. A gente está com 30 e algumas coisas, acho que são 32 páginas agora. Tá? Então, uma norma muito mais detalhada. E, de forma geral, o que a gente quer que um dispositivo médico seja. Tá? Na indústria, o projeto tem que garantir que ele é seguro e eficaz. Tá certo? Durante a fabricação, que ele seja fabricado para manter as características definidas no projeto. Tá? Isso é importantíssimo, que a gente pode farei um link depois, um pouquinho mais à frente, sobre essa questão da fabricação e assistência técnica. E, aí, relacionado ao uso, a gente não pode esquecer, nós estamos desenvolvendo o produto, fabricando, aprovando para que ele seja utilizado em um serviço de saúde, com foco em tratar e melhorar a saúde de um paciente. Então, o foco também na norma é a segurança do paciente. Ok? Bom, entrou na agenda regulatória, número do processo, do que a gente tem, e foi aprovada, tá, agora, em maio. Convergência regulatória. Toda a normativa da GGTPS agora sai alinhada, tá, o que a gente entende como de melhores entendimentos da Anvisa na área de convergência regulatória e nossos grandes parceiros na área de dispositivos médicos. Tá? O MDRF, além dessa norma, só fazer um pequeno adendo, tanto a 751 como a 830, da 751, registro geral, né, notificação e registro geral dos dispositivos médicos, e a 830, registro e notificação dos EVDs, falam sobre, né, mencionam normativas do MDRF e são normas também harmonizadas no Mercosul. Bom, então a Anvisa atualizou, depois de alguns anos, né, a nossa normativa de segurança e desempenho com a publicação da 848 em 6 de março, tá, de 2024. Ela foi publicada no Diário Oficial da União em 8 de março de 2024, então passa a ter valor na data da sua publicação, né, no Diário Oficial da União, e tem que ser observado o prazo de 180 dias para a sua entrada em vigor. Bom, então, alinhada ao documento do MDRF, tá, ao WGN 47, e ela internalizou a resolução Mercosul GMC número 7 de 2024 no nosso país. Se você fizer uma comparação do que está na norma Mercosul com a 848, você vai verificar que existem algumas diferenças. Mas essas diferenças são simplesmente na forma de estrutura da normativa. Porque a gente, como eu comentei anteriormente, tem uma norma para a construção de normativas na Anvisa, construção de RDCs, e no Mercosul a gente tem uma outra normativa para a construção das resoluções do Mercosul. Mas é o mesmo documento. Ok? Rapidinho. Essa é a estrutura do que a gente tinha na 546. Tá? Capítulo 1 com as disposições iniciais, capítulo 2, disposições gerais, o capítulo 3 falando de projeto e fabricação, várias seções, várias subseções, e aí no capítulo 4, as disposições finais. Então, era uma normativa bem curtinha. O que a gente tem hoje na 848, volta um slide, tá? Um maior detalhamento. Então, aquelas seções e subseções cresceram, tá certo? Estão muito mais detalhadas, mas, apesar de mais detalhes, é uma norma ainda muito concisa e muito clara. Certo? A gente entrou no detalhe do detalhe para deixar o mais claro possível para vocês todas as questões relacionadas a desempenho e segurança dos
dispositivos médicos. Okay? E tem a introdução de alguns itens novos, algumas novidades, né? Claro, o avanço tecnológico ao longo desses 23 anos, que eu apresentarei em seguida para vocês os principais. Tá? Se fizesse assim para mim, qual é a principal diferença entre a 546 e a 848? Está aí. Tá? O que fez a 848? Revogou completamente a 546, tá certo? Incluiu uma série de definições que são importantes para o entendimento da normativa, tá certo? E a aplicação dos requisitos ali descritos. Então, ela vai identificar e descrever os principais, tá? Os requisitos essenciais de segurança e desempenho que devem ser levados em conta durante os processos, tanto de projeto, fabricação, de todos os dispositivos inclusive IVD. Ela traz todo o detalhamento que eu comentei agora com vocês há pouco, tá? Estabelece requisitos para tecnologias que antes a gente nem tinha imaginado que poderiam existir. A gente está falando de nanomateriais, dispositivos médicos, IVD que incorporam software, ou que são próprios softwares, tá certo? E uma série de outros itens. E ela estabelece toda essa convergência a padrões internacionais. Então, o grande resumo, o que mudou da 546 para 848, está aqui nesse slide. Tá? Bom, gente, desculpa. Vamos lá. Objeto. Tá? Normativa. Aplica-se todos os dispositivos médicos e IVDs. Tem exceção? Não. A todos. Ok? Então, requisito essencial. Dispositivo médico IVD, tá? O que a gente tinha colocado no início. Projeto para ser seguro e eficaz, fabricado para manter as características de projeto e usados conforme determinado projeto. E ponto importantíssimo, que até ressaltei no esse texto na cor azul, é que a análise do desempenho, tá, e segurança do dispositivo não é só na fase de projeto ou só na fase de aprovação do produto lá na Anvisa, do dispositivo. Ela abarca todo o ciclo de vida do produto. Tá certo? Quando a gente fala em verificação do processo, a gente tem as auditorias do sistema de gestão da qualidade, tá? Para que a empresa, né, essa fábrica, possa ter o seu certificado de boas práticas de fabricação. Nessa fase, é avaliado a questão do projeto e de fabricação do produto. Tá certo? Quando vamos fazer a regularização do dispositivo, seja notificação ou registro, a depender da classe de risco desse dispositivo na Anvisa, também verificamos, tá, no relatório de gerenciamento de risco, as informações de segurança e desempenho desse dispositivo. E quando esse dispositivo está em uso lá no serviço de saúde, ele também é acompanhado, tá? E a Anvisa tem a sua área de tecnovigilância, junto com as outras vigilâncias locais, né, seja estadual ou municipal, para também fazer esse acompanhamento. Então, essa é uma norma que não é só eu preciso cumprir para poder fazer o meu registro na Anvisa. Não, eu preciso cumprir para poder ter o meu projeto, todo esse dispositivo, para poder fazer a regularização e me preocupar com o uso desse dispositivo também no serviço de saúde, com foco naquele cara, e esse cara é o paciente. Certo? Âmbito de aplicação. Tá? Se aplica a todos os dispositivos, mas a gente tem ali na estrutura da norma. Mostrei para vocês na estrutura que são várias seções e subseções. Claro que, a depender do seu dispositivo, alguma daquelas seções ou subseções não vão se aplicar. Tá? Esse entendimento vocês têm que ter. Então, pergunta assim para a gente, tem que seguir totalmente o que está na 848? A gente fala, você tem que seguir o que é aplicável ao tipo de dispositivo médico que você está fabricando. Certo? Algumas considerações gerais, tá? No artigo 6º da 848. Tanto o dispositivo médico como o IVD, atendendo o desempenho previsto pelo fabricante, certo? Tem que ser projetado e fabricado para que seja adequado para a finalidade pretendida sob as condições de uso estabelecidas. Certo? Isso é importantíssimo. Fundamental, estamos falando de segurança. O dispositivo precisa ser seguro. Ok? Funcionar conforme previsto. Isso eu defino lá na etapa de projeto. Tá certo? Ter aquela relação famosa risco-benefício aceitável, ou seja, o benefício sempre maior do que qualquer dano que possa ser causado à saúde do paciente. Ok? Essa relação sempre positiva. A gente não tem como aceitar um dispositivo que cause mais dano que benefício ao paciente. Tá? E, por fim, ele não pode comprometer a condição clínica, nem a segurança dos pacientes ou de outras pessoas. Bom,
O fabricante estabelece, tá? Implementa, documenta e mantém um plano de gerenciamento de risco para assegurar qualidade, segurança e o desempenho permanentes do dispositivo médico e IVD. O gerenciamento de risco é um processo contínuo e constantemente atualizado. Tá certo? Lembrando que tem uma norma específica, a BNT-NBR ISO, que é a 14971, que fala sobre gerenciamento de risco para os dispositivos médicos. Certo? Tem que observar os requisitos dessa norma? Tem. Não tem como escapar, é obrigatório. Ok? Quando você faz o gerenciamento, por que a gente pede que você tenha o gerenciamento de risco e que o fabricante verifique todos esses itens? Tá? Deixa eu correr um pouquinho, que eu estou vendo o relógio aqui. Porque isso tudo, gente, tá, tem que estar onde? No dossiê técnico que vocês submetem no processo de regularização do dispositivo para a gente na Anvisa. Tá certo? Então, o gerenciamento de risco aplicado pelo fabricante no desenvolvimento do produto, desde a etapa de projeto e da fabricação, algumas informações essenciais são compiladas aqui no dossiê técnico e apresentados para a gente. Tá? E como eu sei que tipo de informação eu tenho que colocar nesse dossiê técnico? Checklistas normativas estão lá no anexo 2, tanto da 751 como no anexo 2 da 830, especificamente no capítulo 3. Tá? E lembrando que isso tudo, tá, por segurança do paciente. Posso continuar? Então, vamos lá. Outro ponto importantíssimo, que foi muito detalhado e enriquecido na 848, é a referente à avaliação clínica. Então, temos uma subseção específica, tá? Começando no artigo 15 da 848, que fala sobre a avaliação clínica. Tá certo? Então, os dados que devem ser analisados durante essa avaliação clínica têm que ter, claro, validade científica, serem completos, tá certo? Serem referentes ao dispositivo, tá? Que está sendo analisado, certo? E esse relatório de avaliação clínica, ele obrigatoriamente tem uma análise crítica, tá? De toda a literatura científica relevante. E os resultados devem apresentar devem ter um nível de evidência aceitável na hierarquia utilizada pela medicina baseada em evidências. Tem que ser apresentados os relatórios de investigação clínica para IVD, os relatórios de avaliação de desempenho clínico. O que é uma investigação clínica, o que é um relatório de avaliação de desempenho clínico, consta da definição da normativa. Ok? Consonância com o estado da arte tem que ser observado, tá certo, desse relatório. E, principalmente, gente, eu não vou contar só o meu dado favorável, não. Eu preciso contar também o que foi desfavorável. Tá? Eu tenho que mostrar o que teve de bom e o que teve de ruim no desenvolvimento do produto e nos ensaios desse dispositivo também, desse produto. Okay? E esse relatório atualizado periodicamente. Certo? Investigação clínica, seguindo as boas práticas clínicas, tá certo? E investigações clínicas conduzidas no Brasil, seguindo o normativo específico. O normativo específico é a RDC 837, e na 837 a gente tem uma definição sobre as boas práticas clínicas. Tá? Então, gente, é uma norma que você não adianta usar ela sozinha, você tem que utilizar ela com todo o arcabouço regulatório mais atualizado da área de dispositivo médico para poder fazer o seu relatório de segurança e desempenho do produto. Outra parte importante da normativa é que ela traz mais em detalhes todas as considerações sobre o ambiente e as condições do uso do produto. Então, no artigo 32, a gente está falando, se o seu dispositivo atua combinado a outro dispositivo, esse conjunto do seu dispositivo com o outro não pode causar nenhum dano.
também tem que ser seguro e ter o desempenho previsto na fase de projeto. Então, a compatibilidade entre esses dois dispositivos tem que ser muito bem avaliada e ser demonstrado por meio da avaliação clínica que aquela relação risco-benefício é sempre favorável. Ok? No artigo 33, tem a série de riscos que a gente quer que seja eliminado ou sejam reduzidos adequadamente, de forma que não causem nenhum dano aos pacientes. Então, estou falando dos diversos riscos de lesão que podem ser causados pelos dispositivos médicos, tá certo? Erros do usuário, né? Isso é uma parte importantíssima também. Né? Todos nós somos humanos. Quando a gente fala de engenharia clínica, de usabilidade dos equipamentos, a parte erro humano está sempre presente, mas isso tem que ser reduzido ao máximo possível. Ok? Influência externa. Eu tenho um dispositivo que é para ser utilizado, por exemplo, num ambiente cirúrgico. Ele causa muita interferência eletromagnética nos demais componentes, ou é um dispositivo para ser utilizado numa sala de exames onde eu tenho uma ressonância magnética. Esse dispositivo é amagnético, tá? Ele está preparado para ser utilizado numa sala onde, né, a radiação eletromagnética é muito grande, e eu não posso interferir no funcionamento de nenhum equipamento. Tá? Até mesmo, às vezes, um celular pode interferir no funcionamento de um equipamento. Tá? Então, isso tudo tem que ser avaliado. Tá certo? Dispositivo que usa quando entra em contato com outra substância, tá? Com outros materiais, sejam líquidos, tá? Sólidos ou demais substâncias, tudo avaliado também. Possível interação negativa entre o software, tá? E o ambiente de tecnologia da informação. Né? Vivemos num mundo dependente cada vez mais da tecnologia da informação, mas tudo é lindo e maravilhoso quando funciona. Quando algo dá problema, é aquele se salve-se quem puder. Tá certo? Riscos que podem ser causados no ambiente em função de liberação de alguma substância do dispositivo médico do IVD durante o uso. Tá? Identificação errada de amostras ou dados e o risco de resultados errados provenientes do uso inadequado do dispositivo médico ou de um dispositivo médico que teve seu projeto falho, tá certo? E o grande risco de interferência com outros dispositivos médicos ou mesmo IVD. Ok? Item específico, tá? Na 848, a gente está falando agora dos dispositivos médicos que, por si só, são chamados SMD, que são Software Medical Device, ou que incorporam softwares, tá, por si mesmo, ou outros softwares como dispositivo médico. Então, uma série de artigos, né, do 49 ao 53 normativo, com os requisitos que devem ser utilizados. Lembrando, tem uma norma específica para notificação e registro de software como dispositivos médicos, também na Anvisa. Essa fugiu o número, Juliana. 657, obrigado, Débora. E tem um tópico específico, tá, aplicáveis aos IVD. Ok? No IVD, só chamar a atenção do que está descrito no artigo 79, que ela fala lá, os principais princípios de projeto e fabricação enumerados na seção são complementares aos princípios essenciais de segurança e desempenho enumerados na seção 2. O que é a seção 2? Está lá no capítulo 2, segurança e desempenho dos dispositivos médicos. São todos aqueles princípios essenciais aplicáveis a todos os dispositivos médicos de IVD. E aí, dentro da seção 4, que fala sobre os IVDs, eu tenho a subseção 1, onde estão definidas as propriedades químicas, físicas e biológicas, tá certo? E a subseção 2, eu falo das características de desempenho. E, por final, as disposições finais e transitórias. Artigo 85, tá? Aquele famoso artigo sobre as infrações sanitárias, tá? Nos termos da Lei 6437, 77, revoga a 546 e pontos importantes, o artigo 87. A gente tem um intervalo aí em que a gente ainda aceita, tá, a apresentação dos dados de segurança e desempenho do dispositivo médico, conforme definidos na 546, até que a 848 entre em vigor, tá certo? Em 180 dias da sua publicação, e ela foi publicada em 8 de abril, tá? Então, a gente conta 6 meses, a partir daí, todos os relatórios, toda a documentação em frente de segurança e desempenho, conforme a 848. Outubro. Ok? Bom, gente, de forma bem rapidinha, são os principais pontos, e a gente agora
Entendeu? Passa aqui para a Débora, para coordenar junto com vocês. Estou aqui à disposição para tirar dúvidas. Tá? Caso eu não saiba, a gente combina assim. Eu pergunto para o resto da equipe da Anvisa que está aqui, entendeu? E se aí todos não souberem, a gente leva como dever de casa, tá bom? Obrigado, gente. Fica à vontade para sentar. Deixa eu pegar sua água. Doutor Sandro, muito obrigada pela apresentação. Você tem aqui um mundo de reguletes, ansioso por informações da Anvisa. A gente sempre gosta muito das apresentações de vocês. Obrigada, doutor Juliano, também, que está aqui com a gente. E, assim, antes de tudo, eu sempre gosto de elogiar a Anvisa porque é buscando convergência, é buscando modernização. Né? A gente está falando aqui de nanomateriais, a gente fala de uma norma que ela tinha aí mais de 20 anos, e não inventamos a roda, né? Fomos atrás de convergência, e esse tem sido um lema da Anvisa. Né? A Anvisa tem sido, inclusive, protagonista nesse tema, no tema de convergência regulatória na América Latina e até em outros lugares do mundo. Então, a princípio, eu já queria elogiar a Anvisa nesse sentido e também agradecer porque aceitaram muitas contribuições da ABMED, né, que a gente enviou para vocês, e vocês realmente aceitaram, até algumas que poderiam limitar um pouco o mercado, a depender da origem do produto, de onde ele estava registrado previamente. Então, já queria agradecer. Bom, primeira pergunta, na verdade, não é uma pergunta, é uma confirmação de entendimento, é se os novos requisitos são aplicáveis somente aos novos registros, né, que serão submetidos a partir da data da vigência, que seria 6 meses a partir de março. Alguém faz a conta para mim? Perdi. Então, nós estamos entendendo que não se aplica ao parque de registros legado que nós temos. O que está registrado, o que foi regularizado com base na normativa vigente, que era a 546. Então, isso não precisa ser alterado. Tá? Claro que, a partir da vigência da normativa, qualquer alteração nesse registro ou nessa notificação já tem que seguir o que está disposto na 848. Tá? E, claro, que para os novos, seguindo completamente o que está na 848. Mas o que já está regularizado, não precisa se preocupar com eles. Acho que esse é um ponto de bastante preocupação, que acho que eu senti o alívio e depois a falta de alívio. Tá. Assim, gente, o que nós queremos, vocês já vão... Tá? Lembre-se, sempre atualizando as questões relativas ao desempenho e segurança do seu produto. Está aqui, a norma exige isso, Sim. Que seja atualizado. Mas não precisa apresentar para a gente agora. Vocês vão apresentar quando fizerem alguma alteração no registro ou na notificação, né? Ou quando submeterem um novo processo de notificação ou registro, depois já da entrada em vigor da normativa. Acho que esse tá? ponto que, inclusive... Só fazer um complemento, tá? Que você, né, comentou que foi um trabalho de aceitação das normativas que a gente colocando, e principalmente foi uma briga depois no Mercosul para aceitar o que a gente tinha obtido na consulta pública, tá? Estruturando a nossa norma, de forma também a deixar mais robusta a resolução GMC número 7, que foi publicada agora há 2 semanas. E esse é um trabalho muito importante da Anvisa, de influência também aqui nos nossos países vizinhos. Né? Eu tenho uma outra pergunta sobre isso, mas vou deixar para depois, que eu quero voltar naquele outro ponto. Eu acho que está... Mas, enfim, em relação às alterações de registro, talvez seja algo que a gente possa trabalhar juntos, de alguma forma, para entender como que a gente poderia cadenciar isso. Atualizar um projeto antigo, de acordo com novos requisitos, somente com 6 meses, somente com 6 meses de adaptação, realmente é complicado, porque a alteração ela pode vir no dia 1 da vigência. Né? Então, a gente gostaria de trabalhar nesse ponto. Vou deixar aqui em aberto para a gente colaborar juntos nesse tema. Então, vou aproveitar o tema do Mercosul. Como que funciona para vocês levarem um tema nesse sentido? Assim, eu vou trazer
algo do IMDRF? Eu sei que a Argentina, por exemplo, agora é observadora, o México entrou como membro afiliado. Como que funciona para você conseguir internalizar um documento do IMDRF no Mercosul? Primeiramente, vamos começar da menor hierarquia, subindo depois na hierarquia do Mercosul. Nosso trabalho é numa subcomissão de produtos médicos. Envolve tanto a parte, todo o ciclo do produto, gente, desde a auditoria na fábrica, tá, para a certificação de boas práticas de fabricação, a regularização do dispositivo. Na Anvisa, nós temos a figura da notificação e registro. Nos demais estados, não. Na Argentina, Uruguai e Paraguai, a figura é a figura do registro. Tá? A normativa seguida na área de registro, ela foi harmonizada em discussões anteriores. Tá? Então, a própria 751, que foi publicada em 2022, que é o regulamento vigente sobre, né, regularização de dispositivo médico atual, ela é derivada de uma harmonização de uma normativa no Mercosul, que foi a 25. Tá? A nova para a IVD, a 830, sobre notificação e registro de IVDs, ela foi derivada da normativa que foi harmonizada no Mercosul, que é a 24. Essas normativas foram publicadas e vigentes em toda a comunidade. O GMC, gente, Mercosul, envolve Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, e agora a Bolívia está entrando. Tá certo? A Bolívia está como observador, mas está em fase para entrar efetivamente como Estado-membro. Então, como é que funciona? Nós temos o nosso local, como todo Estado-parte, nós podemos propor qualquer discussão relacionada a dispositivo médico no âmbito da subcomissão, que é a SCOPROM, Subcomissão de Produtos Médicos. Caso haja a discussão e aceite dos demais Estados-partes, nós começamos a trabalhar. Então, podemos trabalhar num projeto de resolução, que é uma discussão muito maior. Tá? Então, quando você tem uma elaboração de um projeto de resolução no Mercosul, você tem uma discussão grande, geralmente leva um tempo, né, geralmente 2, 3 anos para que você tenha isso, toda essa discussão, e essa proposta de resolução, ela, depois de aprovada por todos os Estados-partes no âmbito da comissão, ela é levada a uma comissão superior, que é de todos os produtos, que é chamada, relacionados à área da saúde, que chama Coprosal. Tá? Lembrando, nas reuniões da Coprosal, que é a Comissão de Produtos para a Saúde, entram alimentos, medicamentos, entra a parte de serviços entram, não alimentos, mas entram todos os produtos, saneantes, cosméticos, tá? Produtos de higiene, também tem um grupo grande de discussão sobre isso, em cada uma das subcomissões. E aí, aprovado na Coprosal, aí sim é levado, tá, as discussões GMC, que é a comissão, diria assim, hierarquia superior de discussão no Mercosul. Mas podemos trabalhar num projeto de resolução, que é muito mais demorado, mas podemos trabalhar com uma equipe, o grupo de trabalho de tecnovigilância fez agora, que fez um documento de trabalho. É uma situação, por exemplo, nós temos normativas específicas sobre tecnovigilância vigentes no Brasil. A Argentina também tem algumas resoluções, né, algumas normativas, também chamam de resoluções, ou às vezes de legislação federal deles, alguma lei mesmo. O Uruguai também tem um instrumento normativo sobre tecnovigilância. Então, como os Estados-partes já tinham de regulamentos específicos, tu não falou, bom, nesse caso, não iremos trabalhar elaborando uma resolução, porque não temos necessidade. Então, a gente trabalha num documento de trabalho, que é como se fosse uma espécie de guia, que vai naquele sentido, sempre harmonizando procedimentos, para que o que é feito, também seja feito pela Argentina, pelo Uruguai e pelo Paraguai. É sempre nesse sentido. Recentemente, eu voltei da reunião no Paraguai, e agora a gente vai trabalhar, tá, no âmbito do Mercosul, também na elaboração de alguns outros documentos de trabalho. Então, vem algumas novidades por aí. Tá? Mas de novas resoluções relacionadas a dispositivos médicos, no momento, a gente entende que, no âmbito da nossa comissão de produtos médicos, não tem necessidade, porque a gente já tem tanto a 24 como a 25, e tem a que foi publicada nesse ano, né? Agora em abril de 2024. Acho que está vindo outro microfone. Tá. As discussões são duras. Você propõe um assunto em uma reunião, discute, continua discutindo na próxima.
sai aliviado, chegamos a um acordo. Daqui a 2, 3 reuniões, retoma-se a discussão sobre aquilo que tinha decidido anteriormente. Então, é complicado a negociação no âmbito do Mercosul. Mas a Anvisa tem sido uma propagadora da convergência internacional, sim, mesmo nesses locais. A Argentina facilitou bastante a entrada da Argentina como membro observador da MDRF, e a Argentina está atuante na participação nas comissões de médico de base da MDRF, então facilitou bastante o nosso trabalho na MDRF. Legal. A gente sabe que alinhou com o documento do IMDRF, mas especificamente o capítulo de avaliação clínica, como você disse, foi enriquecido. Ele é o que possui mais, assim, diferenças mais significativas quando a gente olha para o documento base. E aí ele traz alguns requisitos que a gente popularmente chama de Brasil Specific. Temos esse nome. Por que a Anvisa entendeu a necessidade, especificamente, de não harmonizar esse capítulo? Não foi só a Anvisa. Lembre-se, essa é uma norma que internaliza a normativa do Mercosul. Tá? Então, não foi uma decisão somente da Anvisa de aplicar totalmente o que existia no regulamento do MDRF e trazer, incorporando realmente o regulamento do MDRF, mas foi uma decisão tomada em conjunto com os demais Estados-partes. Sim. Lembrando, gente, nós temos uma condição no nosso país, apesar de todas as dificuldades, mas nós somos um grande mercado, não só comparado com os demais países que fazem parte do Mercosul, mas mundialmente. Nós somos um mercado, tá? E a nossa base regulatória é muito forte. Tá? Então, temos mercado, temos grandes empresas atuando nesse mercado, temos um grande número de empresas estrangeiras atuando no mercado brasileiro, e, felizmente, a Anvisa está numa situação hoje que eu diria privilegiada em relação às demais agências reguladoras do mundo, graças a todo esse trabalho, apesar de todas as dificuldades que a gente encara no nosso dia a dia. Tá? Mas alguns pontos específicos da normativa, que era tratada, né, do documento guia do MDRF, não pode ser aplicado totalmente em função do acordo que foi feito com os demais Estados-partes na discussão para a elaboração do documento. Tá? E também, nem sempre dá para trazer tudo que a gente tem lá fora, né? A gente acaba tendo que adaptar aqui em função de algumas normativas, demais normativas da própria Anvisa, ou do Ministério da Saúde, ou de própria legislação federal, que é o que a gente existe. Tem que lidar com todo esse arcabouço local existente no país, em relação às normativas relacionadas aos dispositivos médicos. Então, às vezes, não dá para trazer, simplesmente fazer uma tradução ipsis literis do que tem lá fora e aplicar aqui no nosso regulamento. Mas existe alguma preocupação específica da Anvisa? Eu pergunto da Anvisa, porque a minha sensação é que a gente internalizou a nota técnica de investigação clínica de dispositivos médicos dentro da 848. Se existe alguma preocupação latente da Anvisa nesse sentido da avaliação clínica especificamente, que poderia explicar um pouco para a gente, até porque hoje, a depender do tipo de material, esse é o desafio. O desafio é a avaliação clínica, talvez condição de armazenamento, a gente vai falar, tenho mais uma pergunta sobre isso, mas queria entender se existe alguma preocupação latente da Anvisa em relação à avaliação clínica, para exigir, por exemplo, investigação clínica específica com o produto, com condições específicas também de estudos clínicos. A gente estava no evento hoje de manhã, no INCOR, e um dos comentários foi exatamente esse, em relação aos ensaios clínicos, dispositivos, avaliação clínica. Quando a gente olha, inclusive, aqui para a plateia, né? Então, por exemplo, eu já falo por mim, eu sou descendente de europeu, de eslavos. Tá? Juliano também é o nosso cearense e francês ali, mas olhando para o resto da plateia, temos descendentes, né, de orientais, descendentes de europeus, outras descendências por aí. A nossa população ela é extremamente miscigenada e diferente das outras. Então, para alguns dispositivos, não tem jeito. A gente quer que o ensaio clínico leve essas características da população brasileira. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Né? Em relação às demais, são normativas recentes. A gente procurou fazer adaptação acreditando naquilo que é possível de aplicação no momento, de aplicação imediata, e, claro, que as empresas têm condições de fazer. Então, a gente está lidando com duas normativas. É o que está agora na 848 e o que está na 837 sobre também avaliação clínica. Tá? Então, essa preocupação do que
da aceitação ou não de uma pesquisa clínica feita totalmente de fora, a gente tem que avaliar com cuidado e aí vai depender caso a caso, não tem jeito. Tá? Até que a gente consiga ter um número maior de informações que a gente possa propor modificações de melhoria nas duas normativas. Entendi. E como que a Anvisa tem enxergado esses movimentos mundiais de evidência de mundo real, que é o RWE, né? A gente tem visto os Estados Unidos, Europa, né, movimentando no sentido da RWE para basear decisões regulatórias, até porque assim a questão dos estudos, das investigações clínicas de dispositivos médicos é uma complexidade grande e tem dilemas éticos importantes, né? Então, como que a Anvisa tem visto essa parte de evidência de mundo real? Não só dados, né, mas evidência, né, construído num estudo clínico prospectivo, né, bem desenhado. Vamos aproveitar que você comentou que é uma área extremamente complexa, e não é à toa que a gente tem uma coordenação de pesquisa clínica, tá, específica sobre isso. Então, esse tópico, tá, eu tenho que reconhecer, eu não saberia te responder, mas depois podemos conversar com a Mariana ali sem problemas, que ela pode dar uma indicação melhor, que ela é a coordenadora da área, sobre esse tipo de coisa. A gente pode levar depois, Angélica, né, essa pergunta para o time da CPPRO? Vocês podem expressar as preocupações que vocês têm, fazer uma conversa com diversos associados, as preocupações em relação à norma, e podem trazer para a gente, que a gente discute e não tem nenhum problema. A gente procura esclarecer. Saindo de avaliação clínica, indo para a condição de armazenamento, né? A gente também tem observado um aumento no número de exigências técnicas para alterar as instruções de uso. E aí um exemplo comum é a discordância da Anvisa em como internacionalmente são definidas as condições de armazenamento em relação aos estudos de estabilidade, né? Esse tipo de mudança para a gente é extremamente complexo. Ele desvia os recursos, né? Aquele recurso que talvez ia para a P&D, eu vou ter que desviar para fazer uma instrução de uso do Brasil, também Brasil específico, que tem sido uma dor das empresas ter que elaborar essas instruções de uso customizadas, né? Existe duas perguntas. O que exatamente na regulação ou na interpretação da Anvisa que é diferente dos outros países? E se existe alguma oportunidade de a gente trabalhar para harmonizar esses entendimentos, porque a partir do momento que o entendimento em outro país, até do país de origem daquele produto, é um e aqui é outro, a gente vai criando instruções de uso para cada país, né? Como que a Anvisa vê essa situação? Entra aquela parte específica que não dá para trazer tudo aquilo lá de fora em função do que a gente tem de outras normativas existentes no nosso país e características culturais que a gente tem aqui também. Tá? Então, por exemplo, sobre instrução de uso, tem um movimento muito forte, acredito que todo mundo já esteja sabendo, principalmente na indústria de medicamentos, sobre o tal do bulário eletrônico. Você não teria mais a bula impressa no medicamento. A gente entende, é legal, funciona, seria o estado da arte? Seria, mas vamos lembrar. Qual parcela da população brasileira tem acesso a uma internet de qualidade ou saberia entender que ela entrou no aplicativo correto para ter informação sobre a bula daquele dispositivo? Né? A gente tem essa preocupação. Tá? E outra, a gente tem uma grande parcela da população, na outra ponta, que tem dificuldade de interpretação e leitura desses dados. Talvez, por meio de um aplicativo, algo mais interativo, ele possa ter essas... Então, é uma avaliação, um balanço que tem que ser feito. Mas essa questão específica sobre as instruções de uso é outro ponto que a gente pode ir melhorando e aprimorando, mas a gente não consegue trazer tudo que está lá fora para incorporar na normativa nacional, em função de demais legislações que a gente tem e nessa questão cultural brasileira da interpretação em relação às instruções de uso. Tá? Acho que faz sentido. E lembrando que qualquer mudança em relação a esse ponto também tem que ter uma conversa dura com os demais estados partes do Mercosul, porque envolveria também a mudança nas normativas do Mercosul. Esse então, caso especificamente, ele até... Nos países vizinhos, Mercosul, a gente não tem esse tipo de alteração. A alteração seria somente para o Brasil mesmo. Mas agradeço a oportunidade da gente abrir esse tipo de conversa. Tem sido uma dor para o setor.
até porque a gente trabalha com as instruções de uso multilingües, né, que elas vão para os diversos países. E acaba podendo impactar até demanda, né? Aquele produto ele é fabricado, então, só para esse país. E aí você não consegue competir com a logística, enfim. É bem complexo o tema e seria muito interessante que a gente trabalhasse junto. E a resposta não é fácil. A resposta não é fácil. E, por fim, eu tenho uma última pergunta, que ela tem conexão com a 657, por isso que ela estava na ponta da língua. A 657 ela isentou os softwares medical device que é fabricado in-house dos serviços de saúde de registro, né, de regularização, ou seja, registro ou notificação, quando ele é para uso exclusivo daquele serviço de saúde. Exatamente. Ao mesmo tempo, a gente também, acho que existe lá a necessidade de validação conforme os requisitos na época de segurança e eficácia, e agora a gente teve atualização para segurança e desempenho na 848. Como que a Anvisa tem trabalhado para trazer ou para educar também os serviços de saúde no sentido dos novos requisitos, para garantir que eles atendam também tudo aquilo que o setor regulado precisa atender? Da mesma forma que nós estamos fazendo aqui, uma oportunidade de divulgar o que a gente tem normativa, né, com instituições e com o setor regulado. Então, a gente já expressou algumas preocupações nesse sentido com a área de serviços de saúde, né, e a gente pretende aí implementar umas ações mais efetivas para isso, de harmonização do entendimento sobre a normativa de software, né, que, inclusive, consta também uma atualização dessa normativa de software na nossa agenda regulatória. Muito obrigada, doutor Sandro. E obrigada também por abrir a porta para a gente continuar conversando. Acho que tem alguns pontos que a gente ainda quer conversar. Temos tempo ainda para conversar, né, porque a vigência está mais para frente. Mas eu sempre agradeço porque vocês são muito abertos, né, e a gente sente essa acessibilidade. Muito obrigada. Eu que agradeço.